Perfeito, então. Bom dia a todos novamente. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês nesse simpósio rico de informação, de conhecimento, de experiência, com profissionais extraordinários, né, que nós já tivemos na parte da manhã e teremos agora à tarde também. Atrasou um pouquinho, mas eu vou tentar falar de forma mais breve também. Agradeço demais o convite, professor Leonardo. Para mim sempre é um prazer e uma alegria falar desse assunto que me move todos os dias, esse assunto que faz brilhar meus olhos, que faz acordar todas as manhãs com vontade de fazer mais e melhor, sempre. Então, eu sou Margit Mafra, eu sou profissional de educação física, bacharel, formada pela Universidade aqui de Blumenau. Sou presidente da Associação Viva Parkinson, então é possível, além de desenvolver um trabalho profissional, também se dedicar à causa social, e isso eu vou mostrar para vocês, né? E sou autora também de um programa de exercícios físicos específicos para pessoas com Parkinson, que eu vou estar falando um pouquinho. E o que me fez abraçar essa causa, o Parkinson, que todo mundo me pergunta, né? Mas por que o Parkinson? É que eu também sou filha de uma paciente. A minha mãezinha tem Parkinson. E lá na graduação de Educação Física, enquanto eu estudava sobre a doença, eu mesma identifiquei nela os primeiros sintomas, né? E foi daí que tudo começou. Comecei formando um grupo de apoio ao Parkinson, e aí vai uma estratégia para quem quer seguir algum nicho específico de alguma patologia, né? Os grupos de apoio eles são muito importantes porque eles trazem o acolhimento, o pertencimento ao grupo, a gente faz rodas de conversa para falar sobre a doença, sobre as formas de tratamento, né? E foi também desse grupo de apoio que foi crescendo e se fortalecendo que nós constituímos hoje, então, a nossa associação Viva Parkinson, que conta com 130 integrantes. E é desse grupo de apoio inicial que surgiram meus primeiros pacientes. É dessa forma que eu vou falar com vocês hoje, né? Eu faço um trabalho, então, de reabilitação, de restauração da funcionalidade, de melhora de sintomas, e como estou sempre muito envolvida com outros profissionais da saúde, com os médicos neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, a gente acaba sempre falando, né, dos pacientes. Então, é dessa forma que eu abordo, tá? Eu trago para vocês, então, uma abordagem muito humanizada, uma abordagem integral, como já foi falado hoje durante todas as outras palestras aqui extraordinárias, né? Da Gabi, da Sara, do professor Fausto, do Matheus, né? Da Manu e do próprio Rogério, né? A importância de a gente conhecer as técnicas, as diretrizes, mas trazer essa humanização no atendimento, é o que faz toda a diferença. Aqui ao lado as minhas redes sociais, se quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu começo a minha fala trazendo essa imagem de um livro que eu ganhei no primeiro dia da minha graduação de Educação Física, do coordenador do curso, né? Cuja dedicatória do livro, é um livro de autoria dele, inclusive coautoria dele, a dedicatória é essa frase aqui ao lado, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E essa frase faz todo o sentido para mim, desde o dia que eu recebi nessa dedicatória até hoje, né? E eu percebo cada vez mais que para a gente atuar na área da saúde, que na verdade hoje a educação física está inserida, independente
da direção que a gente for, a gente vai estar trabalhando com saúde, né? A gente precisa de habilidades que vão além do exercício, além das técnicas, além dos guidelines. A gente precisa de habilidades de inteligência emocional, a gente precisa de empatia, a gente precisa desenvolver a escuta ativa e qualificada, que é tão importante, né? Foi falado tanto hoje em ouvir as dores dos nossos clientes, e essas dores, então, são as dores da alma, não só as dores físicas. E para isso é importante a gente desenvolver essa escuta ativa e qualificada, que é aquela escuta com atenção, com cuidado, sem julgamentos, onde a gente vai validar as dores dos nossos clientes. Aqui só para a gente ter uma noção do que é o Parkinson, né? Para conseguir assim estar inserido no contexto da atuação, a gente precisa conhecer um pouquinho, então, do que é o Parkinson. Ela é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva, caracterizada pela morte dos neurônios que produzem a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável pela motivação, né, pela parte motora e também pela aquela sensação de recompensa, de prazer. Então, como eles têm a deficiência da dopamina, eles têm sintomas motores, sintomas não motores e também esses sintomas que a gente chama de emocionais, que é a apatia, a falta de motivação, a falta de entusiasmo. Por isso que a depressão é uma doença que está muito associada ao Parkinson. O Parkinson, então, ele foi descoberto por esse carinha aí, o senhor James Parkinson, né? Até hoje ela é considerada de causas desconhecidas, é uma doença idiopática, e os neurocientistas sugerem que ela é multissistêmica e multifatorial. E aqui é bem importante a gente entender que ela afeta, então, vários sistemas e tem vários fatores envolvidos, né, nas causas. E é importante também ressaltar que cada paciente tem o seu Parkinson, ou seja, a doença causa manifestações diferentes em cada paciente. Eu trago aqui para vocês agora um cenário, né, da população mundial que tem Parkinson, apesar de ser uma doença ainda subdiagnosticada, porque é uma doença de difícil diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, não existe hoje um exame ou um biomarcador capaz de identificar, né? Mas então as estimativas aqui mostram que é uma doença que está crescendo muito em função do envelhecimento, né, do aumento da longevidade e o fato do aumento do crescimento da industrialização, que a gente sabe que o Parkinson está muito envolvido com fatores ambientais, né, com estilo de vida. Então, a exposição a agrotóxico, pesticidas, a produtos ultraprocessados, tudo isso favorece o aparecimento da doença. Ela é o distúrbio neurológico que mais está crescendo e a incidência só perde para o Alzheimer. Ela é a segunda doença neurodegenerativa de maior incidência. Acomete 3% da população maior de 65 anos, como eu falei, ainda é subdiagnosticada, não existem estimativas assim precisas, né, do número de pessoas, mas os estudos mostram que no Brasil tem mais ou menos 600 mil pessoas que têm Parkinson, isso sem contar que existe também o Parkinson precoce, que são aquelas pessoas que desenvolvem o Parkinson antes dos 50 anos. E é muito mais frequente do que a gente imagina. Hoje, na nossa associação, nós temos 130 pessoas e dessas, 22 pessoas têm Parkinson precoce. É mais prevalente nos homens do que nas mulheres, a proporção é de 3 para 2.
Só para a gente também conhecer, então, o que o Parkinson afeta, né? Ele apresenta sintomas motores e não motores, que são aqueles sintomas invisíveis, mas que muitas vezes impactam muito mais na qualidade de vida dos pacientes do que os próprios sintomas motores, né? Então, entre os sintomas motores, a lentidão de movimentos, a rigidez, os famosos tremores, a instabilidade postural, né? E podemos citar como sintomas não motores ansiedade, depressão, distúrbios do sono, hipotensão, problemas gastrointestinais, porque o Parkinson ele afeta também todos os movimentos autonômicos do corpo, né? Por isso que afeta a pressão, afeta o trânsito intestinal, ele tem alterações na fala, na deglutição, e é preciso, então, conhecer isso tudo para que a gente possa trabalhar de forma integral, com um olhar sistêmico, né? Trazendo aqui para vocês, então, um cenário sobre atividade física e Parkinson. Já foi falado aqui nas palestras anteriores, né, que 50% da população brasileira é sedentária, e no Parkinson o número é ainda maior. 60% não faz atividade física suficiente, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. 75% do tempo deles é em comportamento sedentário. E comparados com pessoas sem a doença, eles são 30% menos ativos. Então, olha o mercado que nós temos aqui, olha o desafio para nós profissionais da educação física, e eu já digo profissionais da saúde, de desenvolver ações que possam promover a atividade física com essas pessoas, né? Mas por que eles são pessoas mais sedentárias? Porque os próprios sintomas da doença criam, né, barreiras físicas para essa prática regular ou para a prática de atividade física. Os sintomas motores, a falta da motivação, que é uma característica da doença, tudo isso são barreiras. O preconceito, muitos têm vergonha, não assumem a doença, né? O medo de cair. E outra coisa que ainda o exercício físico está associado a um momento doloroso. E esse também é um dos nossos objetivos de quebrar esse paradigma, de mudar esse conceito, né? Para que o exercício físico seja um momento prazeroso, que traga sensação de bem-estar. Então, é muito importante, né? Já foi falado aí que também com muita propriedade por outros profissionais, do quanto é importante a gente ser agente dessa transformação, sabe? De modificar esse conceito do exercício para que seja um momento prazeroso, né? E todo dia eu me pergunto, o que eu posso fazer hoje para transpor essas barreiras, para que mais pessoas com Parkinson possam aumentar os níveis de atividade física ou que possam incorporar programas de exercícios na sua rotina de tratamento. Isso é uma pergunta, é um desafio que eu deixo para todos vocês. Falando então um pouquinho do exercício físico e no Parkinson, né? Eu sempre falo que eu trago esse novo olhar, que é um olhar sistêmico, um olhar integral, né? Um olhar humanizado. Então, a gente tem que saber que cada um tem o seu Parkinson, a gente tem que saber que cada um tem o seu ritmo, que cada um tem o seu tempo para aceitar e ressignificar o seu viver. A gente sabe, né, que cada um é único, cada um sente e vive o Parkinson de forma diferente. A gente sabe que é preciso coragem e superação, que essa é uma missão de cada paciente, enfrentar os desafios diários. E nós somos agentes que podemos auxiliar nesse processo, né? E que o apoio da família, dos amigos e dos grupos é fundamental.
Aqui ao lado, por exemplo, uma imagem né, do nosso grupo de Parkinson fazendo uma caminhada, e a gente vê aqui, ó, né, os companheiros junto, envolvidos. Isso faz toda a diferença na aderência, nos resultados. Uma imagem linda aqui. Então, nós temos que ter essa consciência, né, para que os programas de exercício sejam envolventes, sejam prazerosos, tenham aderência e tragam resultados. Vou mostrar para vocês, então, um pouquinho sobre o que diz a ciência sobre os exercícios físicos para pessoas com Parkinson, né? Tem inúmeros estudos falando sobre a importância dos exercícios, tanto na prevenção como no controle da doença. Inúmeros estudos na literatura falando sobre os benefícios dos exercícios, e também tem as diretrizes e os guidelines de recomendações, que quem for trabalhar com esse público é super importante, né? Saber, conhecer essas diretrizes. E também vou falar um pouquinho sobre a prática aplicada. Como é que é, então, o nosso modelo de treinamento, né? Como é que é esse programa Superação Parkinson, que o nome, inclusive, foi escolhido pelo grupo, que eu desenvolvi aqui especialmente para essas pessoas. Esse programa, então, ele tem uma abordagem humanizada, um olhar integral, com empatia, com acolhimento, com escuta ativa. Nosso objetivo é mudar o conceito do exercício, como eu falei, né, para que seja um momento prazeroso e de bem-estar. Infelizmente, o exercício ainda está associado, né, àquele momento desgastante, sofrido, de dor, e a gente tem que quebrar isso, porque só assim nós podemos impactar positivamente e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, sobre a importância dos exercícios, tem inúmeros estudos na literatura. Hoje, né, os próprios médicos, os próprios especialistas, neurocientistas, eles falam que o exercício físico é uma super pílula da saúde e deve fazer parte do tratamento, assim como a medicação. O exercício hoje é considerado a única estratégia capaz de modificar a progressão da doença. Modificar, ou seja, o exercício físico ele tem esse poder de desacelerar essa progressão, porque é uma doença progressiva, mas o exercício controla, ele freia essa progressão. É a única estratégia, não existe nenhuma medicação capaz de fazer isso, não existe nenhuma outra terapia, né, capaz de fazer isso, além do exercício físico. Isso já está comprovado também. Aqui só para falar um pouquinho, né, dos benefícios dos exercícios. A gente sabe que melhora a saúde, melhora os sintomas da doença. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque eu sei que o tempo está curto, vocês devem estar com fome também, né? Mas eu terei o maior prazer, se quiserem saber um pouco mais sobre isso, me mandem, né, direct, me mandem mensagens, que eu terei o maior prazer de responder e interagir com vocês, porque o exercício físico ele traz uma série de melhora nos sintomas da doença, tanto dos sintomas motores quanto dos sintomas não motores, aqueles sintomas invisíveis. Aqui só para também relevar a importância do exercício, né? Conforme eu falei, as evidências indicam que a prática regular de exercício físico, ela é capaz de frear a progressão da doença, é capaz de controlar a progressão, porque o exercício, na verdade, desperta uma série, né? Uma cascata de efeitos neurofisiológicos, como neuroplasticidade, neuroproteção, neurogênese, e isso melhora as conexões, melhora as funções cerebrais, melhora a absorção dos medicamentos, os comandos motores, né? Então, o exercício tem esse poder, nós temos essa ferramenta poderosa nas nossas mãos, e o mais importante, né?
que é a única estratégia hoje capaz de controlar. Então, nós temos que divulgar isso. Aqui, então, sobre o que as diretrizes recomendam sobre exercícios físicos para o Parkinson, né? As diretrizes trazem, então, uma recomendação de frequência, de intensidade, de tempo e de tipo, né? A frequência, quanto mais, melhor. A intensidade de moderada a vigorosa traz melhores resultados. Com relação ao tempo, né? 2 horas e meia por semana, o que dá 30 minutos por dia. E com relação ao tipo, várias modalidades já foram investigadas e recomendadas. Na verdade, se a gente considerar a natureza progressiva da doença e os diferentes tipos de Parkinson, né, que cada pessoa tem sintomas diferentes, é improvável que uma modalidade vai ser adequada a todos. O que os especialistas recomendam é que a gente faça uma combinação de modalidades, exercícios aeróbios, resistidos, de marcha e equilíbrio, de dupla tarefa, de alongamento, de flexibilidade, de respiração e relaxamento. Então, uma combinação de exercícios é o que é mais indicado hoje, né? E aí as pessoas me perguntam, mas qual o melhor exercício, Margit? É aquele que vai funcionar para cada paciente, né? Aquele que vai atender às necessidades daquele paciente, que vai melhorar as suas dores físicas, emocionais, sociais e principalmente aquele que seja viável, ou seja, aquele que ele vai praticar com regularidade. Então, nós precisamos incluir aqui exercícios, modalidades que sejam da preferência do meu cliente, porque daí sim ele vai praticar com regularidade, né? Então, para eu saber qual o melhor exercício, sabendo que as diretrizes recomendam uma combinação de modalidades, eu tenho que avaliar também todo um contexto, né? Desde a gravidade, a idade, o tipo de Parkinson, quais são os sintomas motores e não motores que mais impactam, quais são as necessidades, quais são aquelas dores que eu preciso aliviar, né? O nível de condicionamento físico e também quais são as atividades que dão maior prazer e motivação. Isso aqui é muito importante para que eu possa sempre estar incluindo, né? Então, por exemplo, eu sei que o meu paciente precisa fazer exercício aeróbico, mas ele não gosta de caminhar, não gosta de corrida, não gosta de pedalar, mas ele gosta de dança, então vamos incluir a dança, né? O exercício de força, a mesma coisa. Ele não gosta de musculação, mas a gente consegue fazer exercício de força no treinamento funcional, com o próprio peso do corpo, né? Utilizando materiais diversos, sempre incluindo as atividades que despertam maior prazer e motivação. E sempre, né, é importante também conhecer, então, sobre o prognóstico, saber sobre a progressão da doença, porque às vezes as necessidades vão se alterando com o decorrer da doença. Então, o nosso programa também ele é muito dinâmico, ele vai sendo construído com o próprio paciente de acordo com as suas necessidades. Aqui eu trago já para vocês, então, um pouquinho da prática aplicada, né? O nosso programa, ele é baseado em 3 pilares, o acolhimento, que é sempre criar um ambiente acolhedor, afetivo, tanto para os pacientes como para os seus familiares e cuidadores, é muito inclusivo o nosso programa. Estamos sempre desenvolvendo atividades de interação, de dinâmicas de grupo, onde possam aprender uns com os outros, compartilhar experiências. O segundo pilar, então, é o próprio treinamento, que eu faço em forma, né, de treinamento funcional, um circuito com o objetivo de melhorar os sintomas, de prevenir complicações, de desenvolver a funcionalidade.
E o último pilar, mas tão importante quanto os outros, é a motivação, né? Eu preciso o tempo inteiro estar criando estratégias para manter, então, meus pacientes ativos e motivados, estimulando o entusiasmo pela prática de atividades físicas, desenvolvendo o autocuidado, né? E é por isso a importância também desse olhar integral, porque aqui vai orientações na parte de alimentação, de sono, né? Ah, não é a minha área? Não é, mas eu preciso conhecer, eu preciso saber, porque isso vai impactar nos sintomas, isso vai impactar no dia a dia dele. Então, eu preciso estar sempre fazendo essa orientação, desenvolvendo esse autocuidado, para que ele também se torne agente da sua própria saúde, para que ele se torne protagonista, para que ele se torne, então, empoderado, né, nesse cuidado com a própria saúde. E para isso, estou sempre incentivando atividades para que ele possa fazer em casa, com envolvimento da família, né? Eu tenho sempre comigo e com eles, né, um caderninho assim onde a gente anota então as tarefas de casa para serem feitas, a gente anota também um pouco da rotina deles, os testes funcionais que são feitos, as avaliações, a gente anota a percepção subjetiva de esforço de cada aula, enfim, então esse caderninho para eles é o máximo, porque eles levam no neurologista, eles levam na fonoaudióloga e eles estão sempre anotando também como se sentem e anotam, fazem um xizinho, né, nos exercícios que fazem em casa, é muito legal. E a gente está sempre, então, também criando atividades em grupo, né, para socialização, para troca de experiências, porque eles aprendem muito uns com os outros, né? Um motiva o outro, é muito legal. Um pouquinho mais sobre o programa, que as pessoas sempre me perguntam, né? Como eu atendo personalizado, atendo em dupla, né? E também atendo em grupos. Mas, Margit, em grupo, como é que você faz o aumento da sobrecarga? Como é que você modula volume e intensidade? Trabalhando com um grupo especial, né? Especialmente com Parkinson, que são pessoas que têm sintomas diferentes de um para o outro, porque existem pessoas que tremem mais, outras que têm maior rigidez, outras que têm maior instabilidade postural, e a gente está sempre observando, então, né? Isso para que a gente consiga individualmente colocar, então, essa sobrecarga, né? Aumentar volume ou aumentar intensidade. O aumento da sobrecarga, então, é feito através de demandas motoras desafiadores, através da complexidade das tarefas, sempre partindo de uma tarefa simples, né, para uma dupla tarefa. O controle da intensidade é feito pela escala de Borg, né? E estamos sempre também estimulando tarefas funcionais com movimentos das atividades da vida diária, trabalhando marcha e equilíbrio, e outras coisas que são tão importantes no Parkinson, né, como desenvolvendo habilidades motoras e cognitivas com dupla tarefa, e sempre respeitando o ritmo de cada um com relação ao número de repetições, com relação à carga, com relação à velocidade de execução. Aqui, só para vocês terem uma noção, então, né, nós fizemos uma pesquisa de 4 meses com o grupo, nós tivemos 92% de adesão, isso aqui é um número fora da curva, vocês não encontram isso na literatura, né? Ou seja, com chuva, com sol, com frio ou com calor, as pessoas frequentam as sessões de treino. Isso mostra o quanto é um programa acolhedor, inclusivo, dinâmico, envolvente, divertido, principalmente com estímulos variados, desafiadores, que despertou a prática pela atividade física. Então, outro dado que eu trago aqui para vocês, eu estou trabalhando com Parkinson há 4 anos.
agora, depois de formada, né? Primeiro eu iniciei na graduação com os grupos, depois de formada como personal, e eu tenho 100% de fidelização. Eu não perdi nenhum cliente, né? Hoje os meus pacientes são indicados pelos médicos, são indicados por algum outro profissional de saúde, indo um pouco contra a fala do Rogério, né? Hoje eu não faço captação de clientes, hoje eu tento incluir os meus pacientes que estão na fila de espera, porque eu estou com a agenda lotada, eu tento incluir nos grupos, que eu faço trabalho em grupo, então 2 vezes por semana na associação, né? Então eu tenho 3 turmas de grupos, além dos horários de atendimento personalizado, que os meus horários estão lotados. E até hoje eu não perdi nenhum paciente, né? Todos estão comigo. Isso mostra, né, a importância, então, de um programa de exercício que seja, né, acolhedor, com todas essas variáveis que são tão importantes. Aqui, para vocês terem uma ideia do quanto nós temos o poder de restaurar a funcionalidade, né? Essa senhorinha de 82 anos, ela não conseguia sentar e levantar da cadeira sem o auxílio da cuidadora. Tanto é que no teste que nós fizemos antes de iniciar, né, o programa de exercícios, ela não conseguiu realizar nenhuma execução do teste de sentar e levantar. Após 4 sessões de exercícios, ela já consegue com pouco auxílio da cuidadora. Após 1 mês de atividades, ela já consegue sentar e levantar sozinha da cadeira, sem apoio das mãos. E após os 4 meses, ela já senta e levanta da cadeira com uma Medicine Ball na mão de 2 quilos. Então, olha a evolução, né? Olha o quanto nós temos essa ferramenta poderosa que é o exercício físico na restauração da funcionalidade. As minhas considerações finais, né? Eu deixo aqui um desafio para vocês. É emergencial a criação de novos programas de exercícios que sejam incorporados à rotina de tratamento. A gente sempre precisa achar o equilíbrio entre aquilo que precisa ser feito, aquilo que é recomendado pela ciência e aquilo que o paciente deseja, né? Essa percepção é muito importante, incluir atividades prazerosas, de preferência do cliente. Temos que desenvolver ações para diminuir o comportamento sedentário e modificar hábitos, com atividades envolventes e divertidas. Aí vem novamente o comprometimento, né, de mudar esse conceito do exercício para que seja um momento prazeroso e não desgastante, sempre envolver a família e os grupos. Eu falo para vocês que a formação de um grupo de apoio é uma estratégia muito legal, tá? Para trabalhar com algum grupo especial. Cada minuto ativo conta, é importante também definir metas alcançáveis e de curto prazo. Por exemplo, eu tenho relatos belíssimos, né, dos meus pacientes, por exemplo, eu não conseguia mais me vestir, tomar banho, me vestir sozinho, então, depois do exercício já consegue fazer essa atividade que é tão importante. Outra pessoa, eu não conseguia mais estender roupa no varal, hoje eu consigo. Então, pequenas conquistas fazem uma grande diferença para eles, e é importante a gente celebrar cada conquista. É fundamental que outros profissionais da área da saúde também incentivem a prática orientada, por isso a importância do nosso relacionamento, da nossa conexão com esses profissionais, mostrando a importância do exercício ou levando uma proposta de um programa de exercício para essas pessoas, faz toda a diferença, né? Aqui já o nosso grupo muito maior. O que eu tenho aprendido, né, que a gente precisa abraçar o desenvolvimento de habilidades que vão além do exercício. Eu fiz inúmeros cursos, não sobre Parkinson e nem sobre exercício físico, mas sim sobre habilidades socioemocionais. Eu fiz curso de comunicação não violenta,
para, né, falar de forma diferente. Então, é importante a gente conhecer e desenvolver o autoconhecimento, principalmente, né, para trabalhar nessas áreas. Buscar parceria com outras áreas da saúde, formar essa rede de conexão e relacionamento, rehumanizar o atendimento através da presença, do cuidado, né, da escuta ativa e qualificada. Outra coisa que eu falo que é tão importante quanto conhecer, né, sobre técnica, sobre exercício, é importante conhecer a doença, conhecer a história do paciente, validar suas dores, que o sucesso profissional não depende de ter inúmeros títulos e dominar todas as técnicas, mas sim dessa humanização no seu atendimento, né? Nem sempre a teoria funciona na prática, então muitas vezes você tem que ter essa percepção, a sua experiência, a sua sabedoria, a sua intuição, né? Para num momento um pouco mais difícil daquele paciente, quando ele está com um sintoma mais agravante, você saber como auxiliá-lo. Conforme eu falei, né, a gente precisa pensar, agir e comunicar diferente quando se trabalha com grupos especiais. Quando eu ajudo o outro, estou ajudando a mim mesmo, isso também faz todo sentido para mim. Eu aprendo muito mais com eles do que posso ensinar. E todos os dias, né, nós aprendemos uns com os outros, estamos aqui num sábado de manhã, 1h15 da tarde, já passei do meu horário, mas aprendendo muito nesse simpósio. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a quem está assistindo aí, com a barriga roncando, mas que está sendo uma chuva, né, de informação, de aprendizado, de trocas, que legal. Aqui uma recomendação, então, desses livros que fizeram toda a diferença na minha vida, entre eles, né? Virei Personal e Agora, com dicas maravilhosas do professor Fausto, de como iniciar sua carreira de personal. Me coloco à disposição para quem quiser compartilhar um pouco mais, quiser tirar dúvidas ou quiser, ou tiver interesse, né, de ingressar nessa área, que ela é muito gratificante, ela é maravilhosa, eu me emociono se eu ficar aqui falando para vocês do quanto é prazeroso trabalhar com esse grupo. Valeu, gente!